Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João, sou formado em Física e eu tô sempre por aqui colocando conteúdo para ajudar vocês no vestibular. Hoje eu trago uma questão do vestibular de inverno de Medicina de 2016 da FFP. Essa questão diz o seguinte: a figura mostra esquematicamente uma montagem utilizada em aulas práticas de física para o estudo de ondas estacionárias em cordas. Um gerador de sinal elétrico faz com que um oscilador mecânico produza ondas em uma corda tracionada por uma massa suspensa. A amplitude de oscilação do eixo do oscilador é independente da frequência e muito menor que a altura dos fusos. A roldana é considerada ideal. Sobre esse experimento, analise as seguintes afirmativas. E depois nós escolhemos a alternativa correta de acordo com a análise que nós fizemos. Vamos lá, começando pela afirmação número 1. Se a distância entre o oscilador e a roldana for reduzida, a frequência para se obter uma onda estacionária de mesmo número de fusos que mostrado na figura será maior e o comprimento de onda será menor. Para você conseguir analisar essa afirmação, você tem que lembrar de uma coisa. A velocidade com que uma onda se propaga em uma corda depende de dois fatores: da tração nessa corda e da densidade nessa corda. Na afirmação número 1, ele não propõe nenhuma alteração na tração ou na densidade da corda. Portanto, a velocidade de propagação depois da alteração proposta aqui na afirmação número 1 continua sendo a mesma. E isso é muito importante. Pelo seguinte, existe uma relação entre a velocidade de propagação da onda, o comprimento da onda e a frequência. É aquela relação V igual a lambda vezes F. E essa relação é fundamental pelo seguinte. Vamos olhar para a figura. A figura apresenta para a gente uma onda aqui que apresenta 4 fusos, ou ventres, ou 4 desses quibes aqui, tá vendo? Parece um quibe. E aí, isso quer dizer que o que está sendo mostrado para nós nessa figura é o harmônico número 4. E aí, se você é uma pessoa das fórmulas, que gosta de lembrar das equações e poder aplicar, você já vai conseguir resolver essa primeira afirmação. O comprimento de onda do harmônico de número n em uma corda estacionária é 2 vezes L sobre N, onde N é o número do harmônico. Portanto, como nós temos o harmônico de número 4, nós temos um comprimento de onda de 2 vezes L sobre 4, e aí simplificando ficamos com L sobre 2. Esse é o comprimento de onda desse harmônico que está sendo mostrado aqui. Se você não é uma pessoa das fórmulas, você tem também como chegar nessa conclusão só olhando para a figura. Olha só, percebe o seguinte. O que é uma onda completa? O que é um período completo aqui nessa onda que está sendo apresentada? Um período completo é o lugar onde a onda começa a se repetir. Então vamos começar a contar o nosso período daqui, olha, desse pontinho. Nesse pontinho vermelho, o que está acontecendo? Ele está parado e logo no momento seguinte ele vai começar a descer. Tá vendo como é que a onda começa a fazer uma descida? Pois bem, agora você vem seguindo a onda. Quando você chega aqui, você pode se confundir e achar que fechou um período, mas não fechou, porque nesse pontinho daqui, apesar dele estar na mesma altura que o início que a gente escolheu, ele está subindo, logo depois ele começa a subir. Então, esse outro ponto não marca um período completo. O período completo, na verdade, é marcado pelo ponto seguinte, que é esse daqui. Ele sim demarca um período completo, porque logo depois ele começa a descer também. Então, esse ponto é repetido em relação a esse daqui. Logo, a nossa onda completa está aqui. Tá vendo? Bem direitinha. E ela tem um certo comprimento. Eu não sei quanto vale, mas o comprimento da minha onda vou chamar de lambda. Aí pergunto, quantas ondas cabem nessa corda daqui que foi apresentada? Bom, dessa onda daqui que a gente está vendo, cabem 2. Você vê, um período completo, 2 períodos completos. Logo, você conclui o seguinte: 2 vezes o comprimento da onda é igual ao tamanho da corda, já que nessa corda de comprimento L cabem 2 ondas dessa daqui. Portanto, o lambda, que é o comprimento da onda, vale L sobre 2. Então, você não tem que ser uma pessoa das fórmulas para conseguir descobrir essa relação entre o comprimento de onda e o tamanho da corda. Legal. Mas e aí, o que eu faço com isso agora? Bom, agora você volta para essa equação daqui. V é igual a lambda F. E a velocidade é a mesma, tanto antes dessa mudança proposta quanto depois, já que essa mudança proposta não modifica nem tensão nem densidade. Então, vai ser verdade o seguinte: como a velocidade antes é igual à velocidade depois,
nós podemos dizer que comprimento de onda do harmônico número 4 antes, vezes a frequência desse mesmo harmônico antes, tem que ser igual ao comprimento de onda desse mesmo harmônico depois, vezes a frequência desse mesmo harmônico depois. Nós vemos aqui o seguinte: o comprimento de onda desse harmônico depende do tamanho da corda, e é uma dependência diretamente proporcional, ou seja, ao aumentar o tamanho da corda, você automaticamente aumenta o comprimento de onda desse harmônico. Ao diminuir o tamanho da corda, você automaticamente diminui o comprimento de onda desse harmônico. E a proposta aqui da afirmação número 1 é reduzir essa distância entre a roldana e esse lugar daqui onde acontecem as oscilações. Com isso, você vai estar efetivamente reduzindo o L, ou seja, o comprimento de onda depois da mudança vai ser menor do que o comprimento de onda antes da mudança. Mas essa igualdade tem que valer. Para a igualdade valer, o que tem que acontecer é que a frequência precisa aumentar para poder compensar a redução no comprimento de onda. Portanto, quando você encurta essa distância, o que acontece é que a frequência desse harmônico daqui aumenta, assim como fala a afirmação número 1. Se você reduz a distância entre oscilador e roldana, a frequência para se obter uma onda estacionária de mesmo número de fusos, que é mostrado na figura, será maior, e o comprimento de onda será menor, conforme nossas previsões. Então, a afirmação número 1 está correta. Vamos agora para a afirmação número 2. Se a massa suspensa for aumentada, o comprimento de onda do harmônico mostrado não é alterado, e a frequência de ressonância será maior. Ou seja, vamos aumentar essa massa daqui. Quando você aumenta essa massa, o que acontece? O peso dela automaticamente vai aumentar também. E se aumenta o peso, aumenta a tensão na corda. Olha só, já mexemos aqui em um fator que vai alterar a velocidade de propagação da onda nessa corda. Nós pegamos a tensão e nós aumentamos. Mas o que vai acontecer com esse harmônico de número 4 quando você faz essa mudança? Então, a afirmação 2 fala que acontecem duas coisas. Ela diz que o comprimento de onda desse harmônico não muda, enquanto que a frequência aumenta. O comprimento de onda, de fato, não vai mudar. Você pode perceber por essa equação daqui que ele depende apenas do L. Mas o que é esse L? É o tamanho da corda toda? Não, esse L é a parte da corda que está fazendo essa onda. Por exemplo, nessa figura daqui, a corda toda tem esse comprimento que eu estou desenhando aqui de verde, enquanto que o L é apenas essa distância daqui entre esses dois pontos. Quando você aumenta a tensão, você está esticando a corda como um todo. Então, o comprimento total dessa corda, sim, ele aumenta. Mas o L, que é o tamanho da corda que está de fato vibrando, permanece igual, essa distância daqui. Por conta disso, o comprimento de onda não é alterado, conforme fala a afirmação número 2. Então, a primeira parte dela está correta. Mas e a frequência? Para a frequência, a gente pode pensar um pouco em acústica usando um violão. Por exemplo, vou tocar a primeira corda do violão, chamada de mizona. Quando você toca essa corda, você ouve o som do primeiro harmônico dela. Olha só. Agora eu vou apertar um pouquinho a tarraxinha lá em cima e com isso eu vou estar esticando essa corda, exatamente como no problema. Eu vou esticar a corda enquanto que a distância entre essa parte e essa parte, ou seja, a parte da corda que vibra de fato, continua igual. Não mexi no L, apenas aumentei a tensão. Olha como fica o som. Então, como você pode reparar, o som ficou um pouco mais agudo, e nós sabemos que o som mais agudo significa um som com uma frequência maior. Portanto, está aqui a nossa conclusão. A frequência, de fato, vai aumentar, e a afirmação número 2 está correta. A frequência aumenta, porque nós aumentamos a tensão, mas, ao mesmo tempo, o comprimento de onda continua igual era antes, porque nós não mudamos o L. Mas e se eu não soubesse esse lance da acústica, como é que eu poderia fazer? Aí, a minha sugestão é a seguinte: você teria que saber que a velocidade de propagação é igual à raiz quadrada da tensão pela densidade. Então, você automaticamente sabe o seguinte: aumentando a tensão, o que você vai fazer? Vai aumentar a velocidade.
Aí agora vai naquela relação ali de baixo, no V igual a lambda F. O que está acontecendo? Nós estamos aumentando a velocidade. Aumentei a velocidade, alguma coisa do lado de lá tem que aumentar. Eu sei que o comprimento de onda continua igual, portanto, quem tem que aumentar é a frequência. Essa é a outra maneira de você chegar nessa mesma conclusão, só que essa maneira depende que você saiba dessa equação daqui, que eu não acho intuitiva, eu não acho equações intuitivas em geral. Mas aí vai de cada um. Se você se sente mais confortável com equações, usa as equações. O importante é você se sentir confortável com a matéria. Vamos agora para a terceira afirmação. Ela fala o seguinte: se a frequência do quarto harmônico for 600 Hz, a do quinto harmônico será 750 Hz. Para isso, eu vou precisar de um pouco de espaço, então vou apagar essa linha aqui de baixo. Como você pode resolver essa? Pensa no seguinte: V é igual a lambda F, portanto, a velocidade é constante, ela é a mesma para qualquer harmônico, ou seja, peguei o comprimento de onda do harmônico número 4, multipliquei pela frequência do harmônico número 4, isso vai ter que ser igual ao comprimento de onda do harmônico número 5 vezes a frequência do harmônico número 5. Mas o que eu faço com isso? Você passa o comprimento de onda do harmônico 5 para o outro lado e a frequência do harmônico 4 para o outro lado. Aí fica da seguinte maneira: lambda 4 sobre lambda 5 é igual a F5 sobre F4. Agora repara o seguinte: quanto é que vale o lambda 4? Eu não sei o valor numérico, mas eu sei que ele é igual a 2 vezes L sobre 4, porque o N aqui é igual a 4. Repete para o 5. Aí fica o seguinte: 2 vezes L sobre 4 sobre 2 vezes L sobre 5 é igual a F5 sobre F4. Aí você já simplifica 2L com 2L. Aí fica 1/4 sobre 1/5. Se você lembra bem, fração de fração, você repete a primeira, que é 1/4, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 5. Aí fica 5 sobre 4 é igual a F5 sobre F4. Agora a gente substitui aqui as frequências propostas e verifica se de fato nós vamos ter 5/4, se essa igualdade vai ser verdadeira. A frequência do harmônico 4, de acordo com o enunciado, é de 600 Hz e a frequência do harmônico 5 é de 750 Hz. Para verificar se está certo, você simplifica e tem que dar 5/4 no final. Se não der 5/4, a afirmação 3 está incorreta. Vamos lá. 0 vai com 0, agora aqui em cima dá por 5 e aqui embaixo também dá por 5. 60 por 5 dá 12, 75 por 5 dá 15. Agora dá para simplificar em cima e embaixo de novo por 3. Aqui vai dar 3 vezes 5 e aqui embaixo 3 vezes 4. Por conta disso, nossa conclusão é que, de fato, F5 sobre F4 está satisfazendo a condição que deveria, portanto, a afirmação número 3 está correta. Vamos agora para a afirmação número 4. Todos os pontos da corda vibram com a mesma frequência e velocidade transversal. A primeira parte dessa afirmação, que fala da frequência, está correta se você desconsiderar esses pontinhos aqui, que vão ficar parados, já que a onda é estacionária. Eu quero dizer o seguinte: por exemplo, esse pontinho daqui, ele vai ficar subindo e descendo, conforme a corda está vibrando. Só que esse ponto daqui é um nó, e o nó vai ficar parado. Então esse nó vibra com frequência zero, ou seja, ele não vibra. Portanto, a primeira parte está até correta se você desprezar os nós. Mas, se nós desprezarmos os nós, nós não estaremos falando de todos os pontos da corda, mas sim de todos menos os nós. Portanto, a afirmação 4 fica incorreta, já que os nós ficam paradinhos no mesmo lugar. Agora a afirmação 5. A velocidade do deslocamento transversal de um ponto da corda será máxima nas posições de cristas e vales. Olha só, acontece o seguinte: na corda nós temos uma coisa parecida com o que acontece quando você joga um objeto para cima. Quando eu joguei uma coisa para cima, o que acontece? Ela sobe cada vez mais devagar até que ela para e começa a descer. Ou seja, para acontecer a inversão no sentido do movimento, a velocidade chega a zero ali no extremo do movimento. Na corda é igual. Os pontos da corda fazem esse movimento daqui, olha, para cima e para baixo. Quando você chega em um dos extremos desse movimento, para acontecer a inversão no sentido do movimento, a velocidade tem que ser igual a zero. Ou seja, nos extremos desse movimento oscilatório da corda, a velocidade transversal é zero. Isso quer dizer o seguinte: nos vales e nos picos, a velocidade transversal de todos os pontos da corda é igual a zero, porque está acontecendo a inversão no sentido do movimento.
Aqui nos picos, nós tínhamos os pontos da corda indo para cima e agora eles vão passar a ir para baixo. Então estamos no limite do movimento. E aqui no vale, nós tínhamos os pontos vindo para baixo e agora eles estão indo para cima. Então estamos de novo no limite do movimento. Portanto, a afirmação número 5 está incorreta. Logo, são corretas somente as afirmativas 1, 2 e 3 e o gabarito é a letra C. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. E agora nós também temos um grupo no WhatsApp com estudantes de todo o Brasil que, assim como você, também estão estudando física para o vestibular. Se você quiser participar, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Enfim, muito obrigado por assistir e até a próxima!